Olá pessoal, boa tarde. Bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Fundamentos de Cálculo em Várias Variáveis. Eu sou o professor Yuri Domingos e hoje nós vamos tratar dos conjuntos de níveis, tá? De uma função real de várias variáveis. Bom, então a pergunta que norteará a nossa aula é a seguinte, né? Como é que a gente pode obter o gráfico de funções definida em conjuntos do Rn, ou seja, de funções reais que têm n variáveis, tá? E para a gente ter uma melhor compreensão, né, e uma visualização, né, do gráfico dessas funções, né, a gente vai trabalhar apenas com dois possíveis casos, tá bom? Ou seja, a gente vai trabalhar apenas com funções que estão definidas no intervalo da reta, ou seja, quando n é igual a 1, e nesse caso a gente vai estar trabalhando com a função que está definida no intervalo dos números reais e chega nos números reais. Bom, nesse caso ela pega um x no intervalo e associa um y, que é igual a f de x. Ou a gente vai estar no caso de funções, vou chamar de uma outra letra, de uma função g, que está definida agora em uma região do R2, que associa um par xy a um outro valor z, que é o g de xy, tá? Então, para uma melhor compreensão e visualização, a gente vai tratar, né, em alguns momentos da nossa aula e também dos nossos exemplos e exercícios, especificamente o caso onde n é igual a 1 e n é igual a 2, tá bom? Se a gente pensa em funções de apenas uma variável, né, ou seja, funções dadas como essa f, né, nós sabemos que os gráficos, né, dessas funções, né, ou seja, os gráficos dessas funções f, eles são curvas, né? Nós podemos representá-los como curvas no nosso R2, tá? Porém, no caso de funções reais, né, em duas variáveis, os gráficos das nossas funções, eles serão representados por meio de superfícies no R3, tá? Então aqui são superfícies. Serão superfícies em R3, tá bom? E o que a gente vai fazer é o estudo desses gráficos, tá? Então, como é que a gente pode obter, né, gráficos de funções em várias variáveis, tá? Então, uma forma interessante da gente começar, né, a estudar o gráfico dessas funções é através dos conjuntos de nível da nossa função f. O que são os conjuntos de nível, tá? Vão ser subconjuntos do nosso domínio, onde a f restrita a esse subconjunto, ela é constante, tá bom? Então vamos começar com a nossa aula, né, com uma definição precisa do que é o conjunto de nível. Então aqui a definição, nossa primeira definição de hoje, ela é a seguinte, tá? Então, seja f, tá? Essa é uma definição um pouco geral. Então vamos considerar a f uma função em várias variáveis, uma função real, né, em várias variáveis, definida num conjunto D do Rn, tá? Uma função real. E além disso, considere um valor k real,
tá certo? Então, nós chamaremos o conjunto SK, definido da seguinte forma, né? Definido como o conjunto dos XY, né? XY, vou colocar assim, os conjuntos X dos pontos X, né? Que estão no domínio, tal que Fx, né? F do X é igual a K, né? Isso daqui, bom, ele é um subconjunto de D, né? Obviamente. Nós chamaremos esse conjunto de conjunto de nível K da função f, tá? Então, esse conjunto SK é denominado conjunto de nível K da nossa função f. Da função f, tá? Então, visualmente, né? Imaginem que... Deixa eu fazer aqui um desenho um pouco ilustrativo para vocês. Imaginem aqui que vocês têm o seu... Nós temos aqui o nosso RN, tá? Aqui está desenhado como R3, mas vamos pensar que aqui é o nosso RN. E aqui dentro do nosso RN nós temos o nosso conjunto D, de alguma forma. Tá? Então vamos imaginar que esse é o nosso conjunto D. Tá? E do outro lado nós temos a nossa reta real. Então quem vai ser o nosso SK, né? A gente vai fixar aqui um valor K. E o nosso SK, ele é um subconjunto dentro da nossa região D. Tá? Pode ser alguma coisa assim. Tá? A nossa região D aqui é o amarelo. E o SK está sendo para mim o azul. Então, o nosso conjunto de nível SK é um subconjunto de D, tal que, para todo ponto dentro desse SK, a gente tem que o F desses pontos são levados no valor K. Ok? Então, a gente tem que o K, né? Deixa eu botar aqui em azul. Na verdade, ele é igual a F do conjunto SK. Tá bom? Então, olhando restritamente a esses dois casos que a gente vai abordar mais, né, que são os casos de funções em uma variável e em duas variáveis, o conjunto de nível ele recebe nomes especiais, tá? Então, se a gente tem uma função f, tá? Definida, na verdade, não nesses dois casos, né? No caso n igual a 2 e no caso n igual a 3, tá, pessoal? Vamos pensar que a gente tem uma função f, tá? Definida no R2, ou em um subconjunto do R2. Então, nesse caso, o conjunto SK, quem vai ser ele, né? Ele vai ser o conjunto dos pontos x e y dentro do D, tal que o f de x e y ele é igual a K. Então, se a gente olha, né, o D como subconjunto do R2 e a gente considera os pontos que satisfazem essa relação, f de x e y é igual a K, se a f, né, tiver boas condições, que a gente vai ver nos exemplos, esse conjunto ele vai ser uma curva, tá? No R2.
Então é por isso que nesse caso, para n igual a 2, nós dizemos que o conjunto de nível K, ele na verdade ele é a curva de nível K, tá bom? Então nesse caso o SK, ele é denominado curva de nível K da função f, tá? É apenas uma nomenclatura, tá? Ele não deixou de ser um conjunto de nível, mas quando o n é igual a 2, a gente chama de curva de nível. Já quando o nosso n for igual a 3, então se a gente tem uma função f definida num subconjunto do R3D, o subconjunto, né? O conjunto SK, né? Definido como conjunto dos pontos x, y, z, tal que f de x, y, z é igual a k, ele vai ser um subconjunto do R3, né? Que satisfaz essa relação, né? F de x, y, z igual a k. Então, quando f tiver boas condições, isso vai determinar uma superfície no R3. E dessa forma a gente vai chamar esse conjunto SK, nesse caso, de superfície de nível. Então vai ser denominado superfície de nível, superfície de nível K da função f. Da função f, ok? Então, bom, novamente, né? Esse conjunto, isso não deixa de ser o conjunto de nível, tá? Nos termos que a gente definiu acima. Mas no caso n igual a 2, né? Esse conjunto ele vai ser uma curva no R2, e no caso n igual a 3, esse conjunto ele vai ser uma superfície no R3, tá? Então isso daqui, só para lembrar, isso aqui é o caso n igual a 2, e esse aqui é o caso n igual a 3. Uma observação aqui, pessoal, é que nós lembramos que quando a gente tem uma função, né, dada, uma função f, né, definida na região D do R2, né, uma função real, né, o gráfico, né, uma função, o gráfico de f, né, o gráfico de f, ele é um subconjunto do R3, né, ele é um subconjunto de R3 definido da seguinte forma. Definido, a gente vai chamar o gráfico de GF, né? E quem é o gráfico de f nesse caso? Vai ser o conjunto dos pontos x, y, z do R3, né? Tal que o x e o y, eles têm que pertencer ao domínio da nossa função, e o z, ele é igual ao f xy, tá? Isso daqui é o gráfico da nossa função f, quando a gente tem uma função definida em duas variáveis. Note que isso, essa noção naturalmente estende, né? Mais ainda, né? Ela estende essa noção,
naturalmente, a noção do gráfico de funções de uma variável, né? De gráficos de funções da forma f, né? E de R em R, né? Aqui só para a gente lembrar o que seria o gráfico de f nesse caso, né? É o conjunto dos pontos x, y, né? Agora dentro do R2, tal que o x pertence ao nosso intervalo, ao nosso domínio, e o y é igual ao nosso f de x, tá bom? Então, o gráfico, né, uma função em duas variáveis, né, a gente pode falar do gráfico dela como sendo um subconjunto dentro do R3, tá? E bom, mas geralmente, né, esse tipo de noção não é difícil da gente perceber que ela se estende para funções que têm N variáveis, né? A gente pode falar do gráfico de funções de N variáveis. Entretanto, a gente vai ter uma limitação natural, né, de visualização, né? A gente consegue visualizar gráficos de funções de uma variável, porque nesse caso os gráficos moram dentro do R2. Nós conseguimos visualizar gráficos de funções em duas variáveis, porque nesse caso o gráfico vive dentro do R3. Porém, em geral, se temos, né, uma função f definida, por exemplo, no Rn, né, da seguinte forma, né, que ela pega um ponto x, né, de D, que tem coordenadas x1 até xn, e ela leva em um y, que é o f do nosso x. Então, o gráfico dessa função f, o gráfico de f, ele é um subconjunto, de Rn mais 1, tá? Definido por o gráfico de f, que vai ser o conjunto dos pontos x1, x2, xn, y em Rn mais 1, tal que o x1, xn pertence, esse cara aqui quem é, né? O nosso x, né? Maiúsculo. x1, xn, que é o nosso x maiúsculo, ele pertence a D, e o nosso y é o f do x. Então, note que, bom, isso é como a gente define, né, o gráfico, né, de uma função em variáveis. Isso é um subconjunto, né, do Rn mais 1, né, naturalmente. Assim como esse daqui é um subconjunto do R2. Assim como esse daqui é um subconjunto do R3. Tá bom? Então isso aqui é só pra gente lembrar. Então, no caso n igual a 2, né, essa era a observação. No caso n igual a 2, vocês podem observar o seguinte, que o conjunto de nível SK, ele na verdade, ele vai ser a interseção do gráfico da nossa função com os planos
da forma z igual a k. Bom, ou seja, no caso n igual a 2, nós temos a função f definida no subconjunto do R2 caindo em R, né? E vale que o conjunto de nível K, né? Nesse caso é uma curva, né? A curva de nível K, ela é a interseção do gráfico da nossa função com o plano z igual a k, né? Ou seja, um plano ortogonal. Então, se a gente tiver, né, o gráfico da nossa função f, né, como um subconjunto do R3, para se obter o conjunto de nível SK, o que a gente faz é intersectar, né, o gráfico da nossa função f com o conjunto, com o plano horizontal, né, z igual a k. Tá bom? Vamos ver um primeiro exemplo, tá bom? Para a gente clarear um pouco mais essas ideias. Então, nosso primeiro exemplo de hoje vai ser o seguinte, tá? Então, vamos considerar uma função f. Vamos pensar que ela está definida em todo R2, para a gente não se preocupar muito com essa região D. E que ela está definida da seguinte forma, né? Ela vai pegar um xy do R2 e o f do xy, né, vai ser levado no z, que é o f de xy, vai ser igual a x quadrado mais y quadrado. Vamos determinar as nossas curvas de nível, né? As curvas de nível da nossa função f, tá? Então, se a gente tem que a f é dado dessa forma, quem é o SK, né? Então, aqui fixe, né? Vamos considerar um K real. Tá? Então, por definição, né? Quem é o nosso SK? Né? O nosso SK, ele é o conjunto dos pontos XY do domínio, né, do R2, tal que o F de XY é igual a K. Bom, então o nosso SK, né, o nosso SK, a gente pode reescrever, ele é o conjunto dos pontos XY do R2, tal que x quadrado mais y quadrado é igual a K. Então, para a gente determinar quem é o conjunto SK, a gente precisa saber pelo menos qual é a paridade, né? Paridade não, pessoal, perdão. Qual é o sinal do nosso valor do nosso K, né? Porque se K for positivo, a gente pode estudar a equação x quadrado mais y quadrado igual a K. Se K for igual a zero, a gente também pode estudar essa equação. Porém, se K for negativo, a gente já vai ter um problema, né? Porque no caso K negativo, a gente tem que um lado da equação é um número positivo, o outro é negativo. Então, possivelmente o nosso conjunto, né, vai ser vazio. Então, vamos estudar cada um desses casos. O que acontece no caso... Vamos pegar o primeiro caso aqui como sendo o caso K igual a zero, né? Se o K for igual a zero, então quem é esse zero, né? Vai ser o conjunto dos pontos do R2, tal que o x quadrado mais y quadrado é igual a zero, tá? Então, nesse caso, a gente tem uma soma, né, de dois números positivos sendo iguais a zero. Ou seja, né, a gente só tem uma solução para isso, né? X e y devem ser iguais a zeros. Ou seja, nesse caso, o nosso S0 é apenas o ponto 0, 0. Tá? Vamos para um segundo caso aqui. Vamos pensar agora que o K é negativo. Tá? Então, nesse caso, quem é o nosso SK, né?
O nosso SK é o conjunto dos pontos x, y em R2, tá ok? X quadrado mais y quadrado é igual a k, que é negativo. Sendo que a gente sabe que x quadrado mais y quadrado é pelo menos um número não negativo, tá? Logo, a gente não consegue encontrar pontos no R2, né? Com coordenadas x e y, tal que o quadrado da primeira mais o quadrado da segunda seja negativo. Logo, nesse caso, o SK é o conjunto vazio, tá? Ou seja, a gente não tem pontos dentro desse K. Esse K é vazio. Tá? Vou colocar aqui conjunto vazio. E vamos, para o terceiro caso, que é o caso mais interessante, né? Que é quando K é positivo. Então, quando K é positivo, a gente tem que SK é o conjunto dos x, y em R2, tá ok, x quadrado mais y quadrado é igual a k, né? Porém, sendo k positivo, a gente pode escrever o k, né, como sendo a raiz, né, de k ao quadrado, né, se a gente quiser. Opa, não, fiz besteira aqui, né? Fiz besteira. Não escrevi assim não, eu quero escrever assim. Aqui. Porém, se vocês olharem para essa equação, né? Essa é uma equação bem familiar. Nós temos x quadrado mais y quadrado igual ao quadrado de um valor positivo, né? Isso descreve o quê, né? Isso descreve uma circunferência, certo? De raio, centrada na origem, né? E de raio raiz de k, né? Isso aqui é uma circunferência centrada, né, na origem e de raio raiz de k, tá? Sendo que a gente tem que lembrar, né, que o nosso k foi uma constante dada, né? Então, para cada k que a gente tiver, a gente vai ter uma circunferência diferente, né? Mas todas elas vão estar centradas na origem, mas quando k é igual a 1, a gente tem uma circunferência de raio 1, né? Quando k for igual a 4, a gente tem uma circunferência de raio 2. Então, o SK, ele na verdade representa o quê? Uma família de circunferências, tá? Centradas na origem e de raio K, tá? Então, o SK, ele é uma família, tá? Deixa eu escrever um pouquinho menor. Ele é uma família de circunferências centradas na origem de raio K, né? E essas circunferências, né, elas são as curvas de nível, né? Ou seja, elas são as curvas, né, de nível K associada à nossa função, tá? Associada à nossa função f, tá? Então, geometricamente, o que está acontecendo é o seguinte, vou só um desenho para vocês entenderem um pouco melhor a ideia. Imagina que aqui é o nosso domínio, né? É o nosso R2. E do outro lado a gente tem o nosso contradomínio. Deixa eu desenhar um pouco melhor. Assim.
Então, a gente tem aqui, não sei, o 0. Imagina que a gente tem aqui o 1. A gente tem aqui o 2, 3 e o 4. Então, deixa eu pegar aqui, fazer em azul. Deixa eu conseguir o velho problema de tentar mover. Aqui. Opa. Então só para dar uma ideia para vocês. Tá? Vamos pensar que essa daqui é a circunferência de raio 1. E a azul é a circunferência de raio 2, tá? Então, peraí. 4, deixa eu colocar isso aqui. Aqui é a nossa função f, né? Então, quando k igual a 1, a gente tem a circunferência de raio 1, tá? E quando k igual a 4, né? A gente tem a circunferência de raio 2, certo? Então, vamos colocar o 4 aqui em azul, certo? Isso aqui é a nossa função f, tá? Ou seja, né, o nosso domínio, né, à medida que a gente varia o k, a gente varia a quantidade de... A gente varia o raio, né, da nossa circunferência, tá? Deixa eu só deixar aqui, né, que isso daqui é raio 2 e essa daqui é raio 1, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá bom? Mas como as curvas de nível, né, podem nos ajudar a obter o gráfico da nossa função f, né? Que esse é o objetivo da aula, né? Como é que a gente desenha um gráfico da f, tá? Como é que esses conjuntos podem ser interessantes, né? Então, quando a gente olha para o gráfico da f, né? Vou lembrar aqui a definição do conjunto do gráfico, né? O gráfico da f é o conjunto dos... Nesse caso vai ser os conjuntos pontos x e y do R2, tal que Z, né? Desculpa, do R2 não, né? Do R3, tal que XY, né? Pertence ao R2 e o Z é igual ao f de XY, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando a gente olha para a definição do gráfico da nossa f, quem são os conjuntos de níveis, segundo a observação que a gente fez agora há pouco, são exatamente as interseções do nosso gráfico, né? Aqui, né? Com os planos z igual a k, tá? Então, vou só anotar aqui essa informação. O nosso SK é o gráfico de f intersectado com plano z igual a k. Ou seja, isso quer dizer que se a gente está no R3, tá? Deixa eu fazer um outro desenho aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente está no R3 e de alguma forma, se a gente olha o nosso gráfico
olha o gráfico da nossa função de cima e o que a gente vai enxergar são os conjuntos de níveis, né? São os círculos, ou seja, a projeção, né? Dos cortes, né? Quando a gente começa a cortar aqui, deixa eu desenhar um pouco melhor. Quando a gente começa a cortar, apaguei tudo, o nosso gráfico por planos horizontais, vamos imaginar que esse daqui é o plano z igual a 4, né? E vamos imaginar que esse aqui é o próximo plano que eu vou desenhar aqui. Vamos imaginar que esse aqui é o plano z igual a 1. Quando a gente corta o nosso gráfico com esses planos, né, por exemplo, o que a gente vai enxergar no gráfico da nossa superfície são as curvas de nível, né? Então, deixa eu desenhar aqui 2 curvas de nível e colocar nesses planos, tá? Então, de alguma forma, a gente vai enxergar nesse primeiro plano o círculo, né, de raio 1, tá? Tá, voltou. Então, nesse primeiro plano, a gente vai conseguir um círculo de raio 1. E nesse outro plano, a gente vai conseguir um círculo. Trocou a cor ali, né? A gente vai conseguir um círculo de raio 2, né? No plano z igual a 4, né? Então, bom, a gente não sabe como é a nossa superfície. Porém, quando a gente começa a cortar ela, fatiar ela horizontalmente, vão aparecer círculos, né? Com raio dependendo de K, tá bom? Mas, bom, isso é difícil a gente conseguir adivinhar o que é a nossa superfície a partir dessas seções horizontais, tá? Porque existem muitas figuras que têm seções horizontais que a gente conhece. Seções horizontais que são círculos que a gente conhece, né? Por exemplo, os cilindros, né? Tem seções, as seções, né? Quando a gente corta horizontalmente, a gente vai ter círculos. O cone, né? Também vai ter círculos. Então, tem muitas superfícies que tem esse tipo de propriedade. Então, para a gente conseguir para a gente conseguir encontrar, né, o gráfico da função f, o que a gente faz é a gente começa a olhar as interseções, né? Depois que a gente olha os conjuntos de níveis, a gente olha para as interseções do gráfico da nossa f com os planos coordenados, tá? Então, o segundo passo, né, depois de olhar os conjuntos de nível, é olhar para as interseções. Então, aqui 3, um quarto passo, vamos colocar assim, seria olhar a interseção, né, do gráfico com o plano, por exemplo, o XY, com o plano XY, tá? Mas quem é o plano XY? O plano XY, né? GDF interseção plano XY. O plano XY é exatamente o plano Z igual a 0, né? Mas se a gente intersecta, né, o gráfico com o plano horizontal Z igual a 0, esse daqui é o S0, né? Porque isso aqui é um conjunto de nível, tá? Ou seja, o gráfico da nossa função
ele intersecta o plano XY exatamente na origem. Então, o gráfico da nossa função ele deve passar por aqui, de alguma forma, tá? Ok, mas, bom, essa informação a gente também já tinha, né? Porque nesse caso a gente está intersectando o gráfico com um plano horizontal, né? E a gente já sabia disso. É exatamente essa informação aqui. Então, vamos olhar interseções do gráfico da nossa função com outros planos, né? Coordenados. Vamos olhar aqui o 5, vamos olhar, por exemplo, com o plano YZ, tá? Então, interseção do gráfico com o plano YZ, tá? Mas, vamos lá. Quem é o plano YZ, né? Se a gente está fazendo a interseção do gráfico de F com o plano YZ, a gente viu na aula passada que, na verdade, o plano YZ nada mais é o plano que tem o conjunto dos pontos, né? Tá o que? O x é igual a zero, tá? X é igual a zero. Então, a gente tem que olhar agora essa seguinte interseção, né? O gráfico de F, né? O conjunto dos pontos que pertencem ao gráfico e que também pertencem ao plano x igual a zero. Ou seja, vai ser o conjunto dos pontos 0, bom, xy, z do R3, né? Vou colocar aqui embaixo, que vai ser uma descrição um pouco longa, né? Tá ok, né? XYZ pertence ao gráfico e o x é igual a zero. Bom, então se o x é igual a zero, os pontos têm que ser da forma 0, YZ no R3. Mas se o XYZ pertence ao gráfico, então isso quer dizer que o z tem que ser da forma x² mais y². Porém, o x é igual a zero, ou seja, o z tem que ser da forma y², tá? Isto é, essa interseção é o conjunto dos pontos 0, YZ no R3, tal que o z é igual a y². O que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que no plano YZ a gente tem essa curva vermelha. Vermelha não. Eu vou usar outra cor. Eu vou usar vermelho mesmo. Quer dizer que no plano YZ a gente tem essa curva, né? Que é z igual a y². Mas o que é isso? Isso é uma parábola, tá? Então isso quer dizer que no plano YZ, que é o plano da tela, aqui, né? A gente tem uma parábola, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Tá? Imaginar que isso aqui é uma parábola, tá, pessoal? Ok, então, falta a gente olhar a outra interseção, né? A interseção, né? Aqui vai ser o 6, vai ser a interseção com o plano XZ, né? Ou seja, a interseção do gráfico com o plano XZ, tá? Então, de forma totalmente análoga, a gente vai ter que o gráfico de F intersectado com o plano XZ, né?
Isso aqui, na verdade, né, como é que a gente representa o plano XZ, né? Nós vimos na última aula, na aula passada, né, que esse plano é exatamente o conjunto dos pontos onde o y é igual a zero, tá? E daí, de forma totalmente análoga, a gente observa que esse conjunto é o conjunto dos pontos da forma x, 0, z no R3, tal que o z é igual a x². Ou seja, isso quer dizer que no plano XZ, a gente também tem uma parábola, tá? Então, se a gente olha aqui, o plano XZ seria o plano que está saindo do quadro, tá? Então, desenho seria alguma coisa mais ou menos assim, né? Como se ele estivesse fazendo uma curvinha, tá? Mas eu tenho que melhorar aqui porque tem que... Deixa eu tentar aumentar talvez um pouquinho esse círculo aqui. Talvez o desenho fique um pouco melhor, tá? Pronto. Nesse caso, o plano X é o plano que está saindo da tela. Então a gente tem uma parábola, tá? Que faz alguma coisa assim. E aqui é aquela outra parábola. Deixa eu tentar desenhar um pouco melhor. Tá. E a gente tem essa intuição do gráfico da nossa função, né? Além disso, né, todas as seções, né, são círculos, né? Então o que a gente está obtendo, na verdade, é um paraboloide. Tá? Então o desenho final, né, seria algo dessa forma, tá? A gente tem... Aqui a gente tem uma parábola. No plano que também está... Deixa eu fazer a parábola completa. Né? O desenho anterior estava só fazendo um ramo para não carregar o desenho, tá? A gente tem essa parábola aqui, que é a parábola no plano YZ. A gente tem uma outra parábola que está no plano XZ. Vai ser um pouquinho complicado desenhar de forma tridimensional. E aqui a gente tem as nossas seções, né? Opa. Deixa eu desenhar um pouco melhor, né? Obviamente ele continua aqui, né? Então a gente tem o nosso paraboloide. Certo? Então esse é o método construtivo para a gente encontrar o gráfico da nossa função, né? Essa curva aqui, né? Curva vermelha é da forma z igual a y², né? A curva azul, né, é da forma z igual a x².
E os círculos, né? Essas curvas amarelas são os nossos conjuntos de níveis, tá? Os nossos SKs, tá bom? Obviamente, quando K é igual a zero, a gente viu que a gente tem apenas a origem. E se K for negativo, né? O SK é vazio. Essa foi uma das conclusões do início do nosso exemplo, tá bom? Vamos fazer um outro exemplo, também bem importante, né? Bom, vamos considerar a seguinte função, tá? O exemplo é, vamos esboçar o gráfico, né? Da função z igual a f de xy igual a x quadrado, y quadrado menos x quadrado. Y quadrado menos x quadrado, tá? Então, se a gente quer esboçar, né, a solução, se a gente quer esboçar o gráfico dessa função, bom, é sempre importante a gente começar lembrando qual é o domínio dessa função e também como é que vai ser a imagem dela, isso é sempre importante, né? O domínio dessa função a gente vai pensar como o maior, né, conjunto possível, tal que a função está bem definida, então é todo R2. E a gente também pode verificar, né, vocês podem fazer isso, mostrar que a imagem dessa função é o conjunto de todos os números reais. Tá? Ok. Então, quem é o gráfico, né? Por definição, o gráfico da nossa função vai ser o conjunto dos pontos x, y, z no R3. Então, o XY está no R2 e o z é igual a y quadrado menos x quadrado. Né? Então, como é que a gente começa a construir o gráfico da nossa função? Né? A primeira coisa é a gente olhar para as curvas de nível. Né? Curvas de nível, como a gente fez no exemplo passado. Então, seja, né? Aqui, seja SK, o conjunto dos pontos do R2, né? Tal que y quadrado menos x quadrado é igual a k. Né? E de forma dual, a gente vai ter que estudar essa equação, né? Y quadrado menos x quadrado igual a k nos três casos, né? Olhando o sinal de k, tá bom? Então, caso 1, né? Se o k for igual a zero, nós temos que y quadrado menos x quadrado é igual a zero, né? Então, ou seja, né? Nós temos que o y é igual... Nós temos que y é igual a mais ou menos o x, né? E essas curvas, né? Elas são curvas de nível, tá? São curvas de nível de f, né? Pois é só a gente lembrar, né, que o gráfico de f intersectado o z igual a zero vão dar essas curvas, né? O seu conjunto, isso aqui, lembrem que isso aqui é o S0, né? Vai ser o conjunto dos pontos x, y, 0 do R3, tá ok o x, tá ok o y, ou o x é mais ou menos y. O y é mais ou menos x. Ou seja, né, no plano XY, né, que é esse plano aqui,
a nossa superfície, né, quando a gente corta o gráfico da nossa função, nós vemos duas retas. Né? Quando a gente corta o gráfico da nossa função pelo plano x, y, nós vemos duas retas, que são as seguintes. Né? Se a gente imagina que isso aqui é o nosso plano x, y, quando a gente cortar o gráfico da nossa superfície pelo plano x, y, a gente vai ver as retas y igual a x, mas também a gente vai ver a reta x igual a menos y. Então essa daqui é a y igual a x e essa daqui a y igual a menos x. Tá? Então isso é o que a gente vê quando a gente corta o gráfico da nossa superfície, da nossa função, pelo plano XY, né? O plano z igual a zero. Ok, mas o que acontece quando a gente olha, né, o K positivo, o K negativo, por exemplo, primeiro, né? Se o K é negativo, vamos olhar o K positivo primeiro. Se o K é positivo, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter que o y ao quadrado menos x ao quadrado é igual a um K. E como K é diferente de zero, a gente pode escrever isso da seguinte forma, né? Y ao quadrado sobre K menos x ao quadrado sobre K é igual a 1. Né? Mas variando o K, né? Isso, bom, na verdade, para cada K, essa equação ela descreve o quê? Ela descreve uma hipérbole, né? Ela descreve uma hipérbole. E variando esse valor de K, o que a gente obtém, na verdade, é uma família de hipérboles, né? E são hipérboles, né, que estão mordendo, né, o eixo y, né? Deixa eu fazer o desenho aqui para ficar mais instrutivo. Opa. Copiar. Então, ok. Quem são essas, onde é que estão essas hipérboles? Não são hipérboles que estão mordendo aqui. Deixa eu tentar desenhar bem. Estão mordendo o eixo y, né? Então, variando K, a gente vai ter coisas assim. Mesma coisa aqui, ó. Onde essa distância aqui, né? Isso aqui é exatamente raiz de K. Opa. Onde essa distância é exatamente... Opa, aqui. Que isso está aparecendo. Isso aqui é exatamente raiz de K. Isso daqui também é exatamente a raiz de K. Bom, então essas curvas, né, são hipérboles, tá? Para K positivo nós temos essas hipérboles
amarelos. Tá bom? E, bom, o resto a gente olhar o caso de K negativo. Tá? Então, se K é negativo, o que a gente tem é y quadrado, né? Menos... O que a gente tem é y quadrado. Ai, caramba. Menos x ao quadrado. Tá entrando aqui em um modo, pessoal. Só um momento. Y ao quadrado menos o x ao quadrado. Opa, deixa eu ver aqui o que é que está acontecendo. X ao quadrado menos y ao quadrado. Pronto, o que é que está acontecendo? Ok, agora acho que foi igual a k, né? Isso quer dizer que x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a menos k, que nesse caso é positivo. Tá? Então aqui isso implica, né, que a gente tem x ao quadrado dividido por menos k menos y ao quadrado dividido por menos k igual a 1. E nesse caso a gente também tem hipérboles. Né? A gente também vai ter hipérboles. Essa é a equação de uma hipérbole. Porém, diferente do caso anterior, essa hipérbole agora está mordendo o eixo x. Tá? Então, variando, né, o k, a gente tem uma outra família de hipérboles, porém agora mordendo o eixo x. Tá? Então, deixa eu desenhar aqui para vocês também. Tá? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui. Agora a gente vai ter hipérboles mordendo o eixo x, tá? Também essa distância aqui é raiz de k, é raiz, né? Isso aqui, ó, é raiz de menos k agora. A distância mínima, tá bom? Então, esses são agora, né, todos os conjuntos de níveis, né? O vermelho é para k negativo, o amarelo é para k positivo e o azul para k igual a 0. Deixa eu apagar aqui. Então esses são os conjuntos de níveis. Então o que é que a gente faz, né? Da mesma forma que a gente fez no caso anterior, a gente começa a olhar agora as interseções com os planos coordenados, né? Então, se a gente olha para as interseções com... Então, no caso, aqui é o quadro, né? Se a gente olha para a interseção do gráfico com o plano XY, né? A gente já viu que isso daqui é a interseção do gráfico
com o plano z igual a zero, né? E nesse caso isso daqui é o S0, que a gente já determinou que são as retas azuis. No caso da interseção com o plano YZ, vocês podem verificar, nesse caso x é igual a zero, né? Então a gente vai ter o seguinte subconjunto R3, né? Vai ter o conjunto dos pontos 0, y, z, né? Tal que o z é igual a y quadrado, né? Ou seja, a gente vai ter uma parábola, né? A gente vai ter parábolas, né? No plano YZ, certo? E quando a gente olha agora as interseções, né? Com o plano XZ, né? Ou seja, né? As interseções com o plano XZ, nesse caso a gente sabe que o y é zero, e a gente vai ter também parábolas, porém com concavidade voltada para baixo no plano XZ, né? Porque lembrem que a lei da nossa função é y menos x quadrado, tá? Y menos x quadrado, y quadrado menos x quadrado. Então como é que vai ficar o gráfico da nossa função, né? No plano YZ, a interseção é uma parábola. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês, tá? Então vamos lá. No plano... Bom, aqui é o Y, aqui é o Z, aqui é o X. No plano YZ, a gente tem uma parábola, né? Achar z igual a y quadrado, com cavidade virada para cima. Então, alguma coisa assim. No plano XZ, a gente tem uma parábola z igual a menos x quadrado, com concavidade voltada para baixo. Então, aqui é esse plano aqui. E no plano XY, nós temos duas retas, né? A reta x igual a y e a reta x igual a menos y. Então, são duas retas. Deixa eu tentar usar um pouco da perspectiva aqui. Vai ser alguma coisa assim. Essa é uma reta, né? Essa é a reta x igual a y. Agora falta y igual a menos x, que vai ser alguma coisa assim. Essas são as interseções com os planos coordenados, né? Plano XY, plano YZ e plano XZ. E os conjuntos de níveis aparecem hipérboles, tá? É um pouco complicado de desenhar, mas eu vou só completar a superfície
E o desenho que aparece é esse aqui. Nós temos hipérboles. Mas também nós temos hipérboles aqui embaixo. Tá? Deixa eu desenhar aqui. Nós temos hipérboles também aqui embaixo. Assim. Tá? Então aqui, deixa eu tentar passar por trás. Então essa é a nossa superfície, tá? É uma superfície que a gente chama de cela, tá? Como se fosse a cela de um... Bom, a cela de um cavalo, tá? Perspectiva ajuda, um pouco atrapalha em algumas situações, mas espero que vocês consigam entender o que é que está acontecendo. Talvez essa parte das retas aqui, a perspectiva não está ajudando, mas deixa eu apagar ela aqui. Mas a ideia é que quando você corta a nossa superfície se você corta ela por planos, se você corta ela por planos horizontais, né? Então você vai ter hipérboles que vão morder o eixo Y em uma direção e morder o eixo X em outra. Tá? Quando o K for positivo, as hipérboles, né, que vão ser essas daqui, elas mordem o eixo Y. O aplicativo hoje está me atrapalhando um pouco. Mas deixa eu continuar aqui. Caramba, voltou. Não sei o que é que está acontecendo, pessoal. Só o aplicativo que está um pouco carregado. Pronto, aqui. Então, perdão, pessoal. Quando o K é positivo, né, vocês têm hipérboles dessa forma, mordendo o eixo Y. Quando K é negativo, vocês também têm hipérboles, porém agora dessa forma aqui, mordendo o eixo X. E com cavidade para baixo, tá bom? Mordendo o eixo X, tá? E a interseção com o plano XY, né, que é quando K é igual a zero, vocês têm duas retas, tá bom? Que acaba sendo um pouquinho difícil de conseguir um desenho bem ajustado. Vocês plotem depois isso daqui, por exemplo, no GeoGebra, tá certo? Para vocês verem com calma como é que essa superfície ela é, tá certo? Bom, era isso que eu queria falar sobre
sobre conjuntos de níveis e gráfico de funções, tá? Dessa forma a gente encerra a sessão 1. Eu peço que vocês deem uma olhada também nos exemplos que aparecem no livro-texto, tá? Tem os exemplos pares, tá? Eu não fiz em aula, só fiz os exemplos ímpares, tá? E bom, e logo mais vocês também terão mais informações no Classroom sobre a lista de exercícios dessa semana, tá bom, pessoal? Bom, nós nos falamos daqui a pouco na aula de exercícios. Até mais.